E, e o Uruan, como ele respondeu vocês? Aí entra numa outra parte da história, né? Uma outra parte aí já mais delicada pessoalmente pra mim. Porque, enfim, a gente protocolou essa lei, deu publicidade à lei, e acho que foi numa quinta, numa sexta. E aí, no dia seguinte, o Uruan fez um vídeo, um story, me marcou. E falando assim, pra tropa... E aí a gente vai descobrindo o linguajar, né? Porque tem um dialeto quase que eles falam, enfim. Mas ele tem uma tropa do 22 e ele convocando a tropa dele pra me atacar. Nisso, assim, eu acho que eu nunca recebi tanto direct na vida, assim. Em 2, 3 horas, mais de 500. Em, sei lá, em uma semana, mais de 5.000 directs. E 10% com ameaça de morte, propriamente. Uns eram, você é feia, você não sei o quê, sai daqui e tal. Mas teve uma quantidade ali de uns 10% que já tá com a polícia, de ameaça de morte concreta, não foi, tira o projeto. Também, aí isso foi depois ainda. E aí, enfim, fui na delegacia, protocolei um boletim de ocorrência, a gente entrou com uma denúncia no Ministério Público também. E as pessoas... E é isso que a gente quer combater, eles perdem o senso... Do perigo e é realmente uma terra sem lei. Um deles, ele fez um vídeo mostrando a cara dele com 2 armas na mão e me marcando, falando, Amanda, se eu fosse você, eu tirava o projeto. Começou a fazer um funk lá, cantar, sei lá o quê, com uma arma na mão e mostrando outra arma em cima de uma mesa. Então, assim, uma ameaça clara, e eles não têm mais medo, né? Essa sensação de impunidade, ele não tem medo. Ele fala, eu posso fazer isso e nada vai acontecer. Com uma arma na mão, falando para eu tirar meu projeto. E dezenas de centenas de mensagens falando para eu tirar o projeto, porque senão eu ia morrer de várias formas, de vários jeitos, falando onde eu moro, falando da minha rotina. Não só é uma mulher, como é uma figura política, né? Imagina se isso acontece em outro país, o absurdo que ia ser. Não precisa nem ser em outro país, pode ser no nosso Brasil. Basta a Amanda ter sido uma parlamentar do PSOL. Aí não tem a violência política de gênero. Aí se é um político negro de direita, não tem a violência política de raça, não tem nada disso. Porque eles são absolutamente seletivos. E o que a Amanda falou é mais bizarro ainda, mostra como a gente tem que dar nome aos bois. Não tem que ficar, onde acontece mais apologia ao crime é nessas músicas de funk trap. E aqui não tem uma defesa para que a gente proíba o funk, proíba o trap, muito pelo contrário, eu escuto alguns, sei que a Amanda também gosta, não tem nada a ver, o problema não é o funk, não é o trap. Eu falei, pode ter show do MC Oruan, pode ter show até do MC Pose do Rodo. O que não pode ter é o que a gente viu, só as antigas do Comando Vermelho. Isso não pode porque boa parte do público é cientificamente mostrado, né? Tem estatísticas que mostram. Boa parte desse público são as pessoas mais jovens. Às vezes são criança, adolescentes, são essas pessoas mais jovens que gostam dessa cultura. E não pode essas pessoas virarem ídolos dessas crianças. Olha o caso do MC Oruan. Um cara que mandou atacar a Amanda, ela vai mostrar o vídeo aí daqui a pouco. O MC Oruan é um cara que tem a tatuagem do Elias Maluco. Vejam só vocês, Aí fica um questionamento do MC Oruan se ele está defendendo a prostituição infantil. O Tim Lopes, jornalista famoso, um dos maiores jornalistas da história da Globo, entrou numa comunidade para investigar a ligação do Comando Vermelho com prostituição infantil. O pai do Oruan, o Marcinho VP, ordenou que o tio do Oruan, o Elias Maluco, fosse lá e acabasse com isso. Como ele acabou com o Tim Lopes, ele esquartejou o Tim Lopes, depois colocou fogo no Tim Lopes. Aí foi pra cadeia e depois morreu. O Oruan foi lá e fez o quê? Fez uma tatuagem do Elias Maluco. O cara que esquartejou alguém. E ainda, o cara... Por que ele esquartejou alguém? Porque o jornalista estava investigando prostituição infantil. Ou seja, no baile funk do Rio de Janeiro. Funk, então, o cara tá investigando prostituição infantil. O Oruan, né? E o pai dele deveria, falar, não quero que tenha prostituição infantil. Ele foi lá, mandou matar o cara esquartejou o Tim Lopes, depois colocou fogo nos restos do Tim Lopes pra dificultar a busca, que achasse o corpo. Foi preso, evidentemente, depois de uma caçada da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Foi preso, o Oruan depois foi lá e tatuou e chama o Elias Maluco de tio. Esse cara não pode ser um exemplo pros jovens. Não é uma crítica ao funk, não é uma crítica ao trap. É uma crítica a esse tipo de postura que é um completo escárnio. Tem até uma parte aqui da... Isso daí o que é? Cadê? Dá um zoom, Kratos. É vídeo, né? É o vídeo do fuzil. Dá pra colocar aí? Vamos ver. Essa semana. Nossa, mano.
Então, assim, a gente não pode normalizar isso, né? E exatamente esse lifestyle que ele vende e que a música vende, que a gente não pode normalizar. Porque essas pessoas, elas viram massa de manobra e elas acreditam, igual esse jovem que eu comecei a relatar, que foi aí que veio a ideia do PL Antiruan. Ele vê o lifestyle, ele ouve a música que também conta esse lifestyle, e aí ele acha normal ir com arma e atirar e fazer um vídeo me ameaçando com uma arma. Porque ele já perdeu o senso social dele, ele já perdeu o senso de civilização, né? Eles tiram o senso de civilização das pessoas. Até um pedaço aqui da letra do MC Pose do Rodo, né? Fala, e a música normal que ele canta, não é... Enfim, é o meio de uma música deles. Fala que a tropa é comando vermelho. Se piar aqui na VK, vocês vai ver. Só soldado preparado, os menores descontrolados. Então, assim, eles incentivam ainda, né, os jovens, o menor de idade. Se os cana brotar, a bala vai comer. Então ele canta isso, se os cana brotar, se os policiais forem colocar ordem lá na comunidade, a bala vai comer. E aí eles cantam isso com a arma na mão, e aí a bala come mesmo, os policiais são mortos, e aí no final a gente tá cerceando a liberdade? Pelo amor de Deus, né? E é mais curioso ainda ver essas pessoas falando em algum grau de liberdade de expressão, né? Jornalista, partido de extrema esquerda falando de liberdade de expressão. Agora, o ponto principal isso aqui já é crime, Vilela. Já coloquei aqui o artigo 287 do Código Penal. Isso aqui já é crime. O que a gente quer impedir é que não tenha dinheiro público naquele show que a Amanda acabou de mostrar. A gente vai colocar dinheiro do pagador de impostos, com o Brasil, assim, com um rombo fiscal gigantesco, com a economia piorando, tudo ficando mais caro, inflação alta, tanto lugar para colocar dinheiro, educação, saneamento básico, segurança. A gente vai colocar dinheiro em show com o cara falando sobre o Comando Vermelho, com arma pro alto? Claro que não. Agora, se quer fazer show, tranquilo. É só não fazer apologia ao crime organizado. E isso, pra eles, aparentemente, tá tirando o sono desse pessoal. E aí, esse filho do Elias Maluco, que ele já relatou, já trouxe todo o histórico dele, gravou esse story pra mim 2 dias depois. Pelo amor de Deus, alguém come ela, mano. Dá Jack pra ela. Toma Jack, toma Jack. Toma Jack, ela tava dando uma... Alguém come ela, pelo amor de Deus, tira meu nome. Pelo amor de Deus, alguém come ela, mano. Ele compartilhou isso aí? Ou é... Ele postou... o Oruan postou nos stories. Isso. Esse Raul, que é o filho toma do Jack, Maluco, toma Jack. que matou o Tim Lopes. E eles estavam aqui em São Paulo... incentivando aí Jack, a gente vai entrar ali nessa... não fala as palavras, mas porque o senão pessoal já sabe. derruba a live. Mas é uma expressão que tem na prisão que é para pro. Né? Então, para além da ameaça de morte, o filho do Elias Maluco incentivou as pessoas nos stories e o Uruan postou para que fizesse isso. Então, aí eles vêm falar de liberdade de expressão, eles vêm falar de liberdade de expressão quando você não consegue protocolar algo que, se eles forem na lei, como o Guto colocou, não tem problema nenhum. O que eles querem ir contra a lei. E aí, contra a lei, pelo menos aqui em São Paulo, em algumas cidades, isso não vai acontecer. Isso aí é liberdade de expressão. Gente, desculpa, isso é canalice, isso aí é crime, isso aí é machismo que essa galera tanto fala. Se a Amanda fosse uma parlamentar de esquerda, isso era do Jornal Nacional todos os dias. Amanda tem que andar com um monte de carro blindado, com certeza. Mas por ser uma mulher de direita, esse pessoal acha que aí ela pode sofrer, inclusive, de machismo. A gente vê isso acontecer, assim, dia após dia. E acontece contigo também? Com certeza, né? Com Você certeza. já foi chamado de capitão de mato? Vezes. E tô cada vez mais processando, né? Porque isso já tá enquadrado no crime de racismo, né? Esses caras são assim. Então, por que um branco, quando não concorda com um negro de direita, ele tem direito de ser racista? Não tem, né, Vilela? A justiça já tá condenando Já tá condenando? Pelo menos isso, né? Já tá condenando o pessoalzinho que fala capitão do mato, outros ditos racistas. Daí pra pior, né? Pra mim, né? É o que eu falo, né? Essa galera, eles pegaram uma pauta virtuosa, que é o combate ao racismo, que é o combate ao machismo, que é o combate à homofobia, sequestraram essa pauta e transformaram todos esses movimentos identitários, movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT, em satélites, sobretudo do Partido dos Trabalhadores, quando se não do maior satélite do PT, que é o PSOL. É um satélite dele. Tanto que um negro, quando sofre racismo, e existe racismo na sociedade, é uma chaga que a gente tem que enfrentar, claro, ele sofre racista dos racistas, né?
e também dos esquerdistas. Quando uma mulher sofre machismo, ela sofre machismo dos machistas, eles existem, e sofre machismo também do movimento feminista. Quando um cara LGBT, ele sofre homofobia dos homofóbicos e sofre homofobia também do movimento LGBT. Que aí, ainda mais quando a gente denuncia um caso de racismo verdadeiro, verídico, eles já falam, mas você não é de direita, então tem que sofrer racismo também, não porque você é negro ou não é negro, mas porque você não concorda com esse pessoal. É o que a gente fala, que é uma escravidão moderna, né? A nova escravidão que, felizmente, eu já tô vendo cada vez mais negros, mulheres, gays, minorias, no geral, se levantarem, né? Tem mais coisa pra passar aí? Não, aqui não. Daí? Não. Vamos abrir para perguntas algumas, depois a gente continua e o Kim daqui a pouco, né? Fechou. Tá. Tem uma pergunta aqui do Gui Ramos, que ele fala assim: personificar essa lei não foi um erro estratégico? Afinal, mesmo se válida, ter o nome dele inevitavelmente traz um aspecto de perseguição, não acham? Não. Porque no corpo da lei não tem Oruan. Eu quis exatamente exemplificar do que eu não quero. Eu não quero alguém que vá com o líder do Comando Vermelho fazendo show e fazendo apologia ao crime organizado. Eu só quis exemplificar a lei com uma imagem. Mas não. Por isso que a lei é até constitucional e por isso que ela já passou em 9 cidades. Porque a lei, ela é muito clara e não tem nada disso. Isso aí desculpa falar assim, mas isso é um chororô, né? Qualquer projeto de lei no Brasil, ele tem um nome. Né, quando você vai ver, sei lá, a PEC do teto. Ela provavelmente é PEC número 7.488 de 2022, sabe? Uma coisa assim. E as pessoas vão lá e colocam o nome para ficar mais fácil de identificação. De identificar. Esse do PL anti-Oruan fica claro. É um cara que faz sim várias vezes apologia ao crime organizado, que tem tatuagem de cara que esquartejou e que matou gente, tem tatuagem do Marcinho VP, que é o pai dele, que é um dos maiores traficantes de drogas da história do Ocidente, né, o líder de uma das maiores facções da América Latina, que é o Comando Vermelho, faz apologia sim, pede liberdade de um monte de bandido sim, tá atacando várias pessoas por defender esse projeto, e a gente quis colocar esse nome dele aí numa questão de comunicação. No corpo do projeto não tem nada disso. Tem uma pergunta aqui do Natan, que ele fala: quem decide o que é apologia ou o que é lúdico? Se crime não é aplicado à lei. Quem vai decidir isso, né? É muito simples aqui. Eu peguei o Código Penal. Pode ser o Código Penal. É só aplicar, então. É simples, ó. Se você fez ou publicou apologia de fato criminoso ou autor de crime, isso é apologia ao crime organizado. Simples. Você olha e vê, isso aqui tá fazendo publicamente apologia de algum fato criminoso ou de um autor de um crime. Ou seja, foi lá no Lollapalooza, com camiseta do Marcinho VP, você tá fazendo apologia a um autor de um crime, que é o Marcinho VP, que não é que ele tá preso e tem julgamento. Não, todos os julgamentos dele já se esgotaram. Ele é sim o líder do Comando Vermelho, tá lá, tá dado. Independente dele ser pai de fulano ou filho de Beltrano, ele é o líder do Comando Vermelho. Foi com camiseta do Marcinho VP, é apologia ao crime. Cantou músicas só as antigas do Comando Vermelho, é apologia ao Comando Vermelho. Muito simples. E mesmo que essa lei não passe, e com certeza vai passar pela capacidade de articulação da Amanda e dos demais parlamentares que protocolaram, já é crime fazer apologia ao crime. Tudo isso daí já está no Código Penal, artigo 237. O Marcos Oliveira, ele ressalta aqui que é importante combater o crime organizado, né? Ele fala o quão importante é o combater junto com a saúde e a educação. Qual a pergunta? Ele tá perguntando como que a prioridade de saúde, educação e combater esse tipo de... Eu acho que ele tá querendo dizer que tem coisas mais importantes como saúde e educação do que esse tipo de lei. Posso responder? Você quer responder? Pode. Pode falar, fica à vontade. Não, assim, uma coisa não anula a outra. A gente tá trabalhando por saúde, por educação. O que acontece é que se a gente deixa esse tipo de ação avançar, a gente está alimentando um narco-estado, que é exatamente o contrário do que o Estado deveria... É como se você estivesse alimentando uma coisa que vai te comer, porque o Comando Vermelho, o crime organizado, ele está tentando fazer um Estado... Ele está tentando não, em algumas ocasiões ele até consegue fazer um Estado paralelo, como é o caso do Rio de Janeiro, que você não consegue entrar em alguns locais porque ele é dominado pelo crime. Então, se você limita... e você tenta abafar, você tenta tirar o crime organizado, você está conseguindo manter o seu Estado. Para aí sim você ter saúde e educação. E educação exatamente tem muito a ver com esse projeto. Porque o que a gente quer é uma educação financeira nas escolas, é que o jovem ele tenha ambições de fazer uma faculdade, de crescer, de evoluir, de estudar, e não de ser um líder de uma facção criminosa. Então é exatamente isso que a gente está tentando combater. Óbvio, a gente tem que ir. Ninguém tá dizendo que, a coisa mais importante que tem que acontecer no Brasil é parar tudo e focar em artista de funk, de trap ou de qualquer outro gênero. Óbvio que não. Por isso que a gente consegue fazer várias outras coisas. Por exemplo, eu combato a segurança pública em várias outras frentes. Uma das frentes é, assim, a parte cultural.
É sim você ficar sequestrando a cabeça de milhões de crianças, de milhões de adolescentes, pra dizer que esse tipo de coisa é bonito, que facção é bonita, que comando vermelho é legal, que PCC é legal. É sim a gente combater a parte cultural. E é também a gente fazer repressão, aumentar a legislação penal. Tem várias medidas pra gente melhorar a segurança pública, evidentemente, sem esquecer dos outros problemas do Brasil. Outro É que argumento. esse é um dos grandes problemas. Só pra complementar, porque isso é um dos grandes problemas do Brasil.